Tá cansado de ver vídeos de escolher fundos imobiliários e sair deles sem ter ideia de qual o próximo passo você tem que dar? Se liga nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar na prática como você deve escolher os seus fundos imobiliários. Fala moçada, eu sou o Caio Borges do Foco no Investimento. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês informações importantíssimas que você deve usar na hora de fazer a escolha dos seus fundos imobiliários. Além de tudo que eu falar aqui, ainda vai ser necessário de você saber alguns indicadores para escolher o melhor fundo imobiliário. Então já senta o dedo no like aqui embaixo que se esse vídeo bater 60 likes, eu trago a parte 2 desse vídeo aqui e você vai ter uma análise perfeita de como escolher o melhor fundo imobiliário. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que existem 4 tipos de fundos imobiliários. E por que a gente precisa saber disso? Você, se já investe, você já sabe da importância da diversificação na nossa carteira. Então é muito importante que você saiba quais são os tipos que existem para que você consiga fazer essa diversificação de um jeito muito mais eficiente, certo? O quarto tipo que eu vou falar aqui, ele se ramifica em vários segmentos diferentes. Então se liga no vídeo até o final que eu vou trazer para você todos os tipos e depois vou te dar todos esses segmentos também. Então vamos lá, o primeiro tipo de fundo é o fundo de desenvolvimento. O fundo de desenvolvimento ele investe em imóveis que estão em desenvolvimento, ou seja, ainda não foram construídos, estão ainda na fase de planejamento ou na fase de construção. Esse tipo de fundo imobiliário é o menos conhecido de todos, porque para poder investir nele você precisa conhecer bem o mercado de imóveis, porque não é fácil você ver uma possível construção, um planejamento de um imóvel e saber se ele vai dar bom retorno ou não. Ou seja, investir em imóveis que ainda não estão prontos exige um conhecimento prévio e também uma gestão de risco da sua carteira, porque esse tipo de investimentos são os que têm maior risco, mas consequentemente ele também possui um maior potencial de retorno caso o cara que está investindo saiba o que está fazendo. E é por isso que para investidores normais que não ficam o dia inteiro estudando sobre isso, não acho que vale a pena se arriscar nesse tipo de investimento. Bom, pelo menos no começo, né? Na verdade você investe onde você quiser, mas pelo menos no começo eu não começaria com esse tipo de investimento. O segundo tipo de fundos imobiliários são os fundos de papel. Esse tipo de fundo é muito doido, cara. Ele é como se fosse uma renda fixa dentro da renda variável. Porque ele chama fundo de papel é porque ele investe em papel, não em imóveis. Ou seja, ele investe em recebíveis imobiliários. Se você assistiu o meu último vídeo, você viu que existem as LCIs, que são as letras de crédito imobiliário. Eu comentei que é uma boa opção para curto prazo também. E além dessas LCIs, esses fundos também investem em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Além, é claro, de vários outros títulos aí também. O terceiro tipo são os fundos mais FOFs que tem. Os FOFs são Funds of Funds. Em português significa fundos de fundos. E ele tem o nome de fundo porque ele é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Ou seja, ele também não investe diretamente nos imóveis. Ele investe em um fundo imobiliário que investe nos imóveis. E esses que investem diretamente nos imóveis são do próximo tipo que a gente vai comentar aqui. Mas não só neles. Um fundo de fundo pode investir também num fundo de papel, num fundo de desenvolvimento. A principal vantagem desses fundos é que eles já são muito bem diversificados. Porque comprando apenas um fundo, você já consegue estar diversificado em vários imóveis diferentes e em vários outros fundos diferentes. E o quarto e último tipo, que é o mais famoso de todos, são os fundos de tijolo. Esses são os fundos que investem propriamente em imóveis mesmo, em imóveis construídos. Nós temos o desenvolvimento que investe em imóveis em construção e temos esses de tijolo que investe já no tijolo prontinho lá. Cada fundo de tijolo ele é especializado em um segmento diferente. Ou seja, se você tem um fundo de tijolo de shopping, esse fundo ele só vai comprar shoppings. Se você tem um de hotel, ele só vai comprar hotéis. Existem 16 tipos de segmentos diferentes. Eu vou deixar todos aqui na tela, vai estar passando aqui para vocês do meu lado. Eu vou deixar bem rapidinho, então se você quiser anotar, se quiser ler todos, pausa o vídeo aí, dá uma lida e depois volta. Beleza, então agora que você já sabe os tipos de fundos imobiliários que você pode se expor, como que você faz para escolher? Eu fiz essa análise aqui porque o primeiro passo que você precisa para poder investir em um fundo imobiliário é saber qual tipo e qual segmento você quer se expor. E aí quando você escolhe o tipo e o segmento que você quer, você começa a comparar os fundos imobiliários daquele mesmo segmento entre si para poder decidir qual é o melhor para você. É muito importante você saber diversificar, então não escolha somente um segmento. Invista em 2, 3 segmentos diferentes, 2, 3 tipos diferentes que a gente comentou no começo. Tem gente que prefere investir mais nos fundos de fundos que são mais diversificados e mais um pouco conservadores, assim como os fundos de papel também são mais conservadores, tem uma parte de renda fixa nele. E tem gente que prefere já investir diretamente nos imóveis, nos segmentos propriamente dito. Então isso vai de você, mas eu sugiro que mesmo que você não vá tanto com a cara de algum tipo, você considere investir nele, porque a diversificação é muito importante. E aí você define uma porcentagem. Por exemplo, eu quero 20% em fundos de papel, eu quero 30% em fundos de fundo.
e os outros 50% que restou eu quero em fundos de tijolo. Dentro desse fundo de tijolo eu quero 3 segmentos. Eu quero o segmento de shopping, eu quero o segmento de hotel, eu quero o segmento de laje corporativa. Aí você define a porcentagem que você quer na sua carteira, conforme mais te agrada cada segmento, e a partir daí você parte para a escolha do fundo daquele segmento. Supondo que você definiu que você quer uma porcentagem da sua carteira em um fundo de tijolo do segmento de shoppings. Como que você faz agora para escolher um fundo de shopping? Vamos para a tela do meu computador aqui que eu vou mostrar para vocês na prática. Eu entrei num site aqui chamado Status Invest, não estou sendo patrocinado nem nada disso. Para mim é o melhor site que tem para fazer análise de fundos imobiliários. Se você usa algum outro site, se você recomenda algum outro site que faça as mesmas funções desse daqui, que seja melhor ainda, deixa aqui nos comentários para eu saber. Então a primeira coisa que você vai fazer quando entrar no Status Invest é você vir aqui em FIIs e busca avançada. Ó, agora a gente pode ver que a gente tem vários filtros aqui. Então a gente quer investir num segmento de shopping, certo? Então a gente vem aqui no segmento e seleciona o shopping. Quando a gente clica em buscar, ele já dá pra gente uma lista de todos os FIIs que tem de shopping. Ó, nós temos aqui um total de 33 fundos imobiliários de shopping. Então a gente tem um pouco mais de 250, agora você definindo o tipo e o segmento, você já filtrou para 33. A primeira coisa que eu olho aqui é na questão da gestão. Existem dois tipos de gestão, é a gestão ativa e a gestão passiva. A gestão ativa é justamente uma gestão que está focada em ultrapassar algum índice, por exemplo. Nessa gestão, o cara sabe a hora de vender um imóvel, sabe a hora de comprar um imóvel, ele consegue antecipar um pouco esse movimento do mercado imobiliário. Enquanto com a gestão passiva, ela não recicla tanto assim seus investimentos. Dificilmente ela vai ficar vendendo e trocando seus ativos. Então eu só compro fundos imobiliários com gestão ativa. Se o gestor não tem essa capacidade ou não tem essa vontade de antecipar o mercado imobiliário, de fazer vendas dos seus imóveis, ele está sempre ali fixado, então eu não gosto desse fundo imobiliário. Agora, se é um gestor muito mais ativo, um gestor que busca estar sempre reciclando e buscando os melhores investimentos, então eu tenho sim a intenção de investir nesse tipo de fundo. E é por isso que a primeira coisa que eu faço é vir aqui nos filtros, coloca aqui em cima, ó, gestão, seleciona a gestão ativa e põe buscar. Então ele já vai eliminar para mim todos os fundos que têm gestão passiva. Então agora ele já separou para mim aqui muito menos fundos imobiliários. A gente tem aqui agora, ó, 16 fundos imobiliários, a gente tinha 33, se não me engano. Então um pouco menos da metade aí. Então a gente já baixou de 250 para 33 para 16 agora. Lembrando que o jeito que eu estou fazendo aqui é só um jeito de filtrar os principais fundos imobiliários. Não quer dizer que são os melhores o que eu vou escolher aqui. É claro que esse é o meu jeito de escolher um fundo imobiliário, você não precisa fazer dessa forma, mas é um jeito muito bom que eu encontrei de sair filtrando já e escolher fundos que são bons. Não necessariamente o melhor fundo imobiliário, mas ótimos fundos imobiliários eu estarei escolhendo. O próximo ponto que eu analiso aqui agora é o patrimônio do fundo imobiliário. Porque se você tem um fundo imobiliário muito pequeno, ele ainda não se provou que ele consegue crescer. Quando você tem um fundo imobiliário gigante, de bilhões, o gestor já provou que ele consegue fazer uma gestão muito boa e que com o passar dos anos ele consegue fazer o crescimento desse fundo. Porque ele não começou com bilhões de reais, ele começou lá embaixo e conseguiu chegar lá. Então é um fundo que já tem a principal prova aí, que para mim é a prova do tempo. Então eu venho aqui no patrimônio e coloco esse cadeadinho nele aqui, ó. Aí ele vem aqui pro lado do ticker. Quando você clica nessa setinha aqui, ele filtra para você, ó, do maior para o menor. E aí esse filtro aqui é muito subjetivo. Nesse caso aqui eu vou filtrar, por exemplo, nos 5 primeiros. Porque se você reparar a diferença do sexto pro quinto, é o dobro do tamanho. Então é uma diferença muito grande que eu acho que é um lugar muito bom de filtrar ali. Ó, galera, presta atenção. Não quer dizer que esse fundo aqui, ó, se a gente vir aqui no último, esse de 8 milhões, não quer dizer que ele é um fundo ruim. Não quer dizer que o outro que eu vou escolher é um fundo melhor que ele. Mas é um fundo que é mais novo, que talvez está começando agora. Então eu não consigo analisar ele muito bem e saber se ele é um bom fundo, porque ele ainda não se provou com o passar do tempo. Então eu prefiro investir em fundos que já conseguiram crescer com o passar do tempo, que são os maiores fundos. E é por isso então que eu vou investir em um desses 5 primeiros aqui. Na hora que você estiver fazendo essa filtragem, se você quiser filtrar também por patrimônio, você pode pegar algum ponto ali que tem uma diferença muito grande. No meu caso aqui é o do quinto para o sexto, ele dobra de tamanho. O quinto ele é o dobro do tamanho do sexto. Então eu vou vir aqui no patrimônio, um é 800 milhões e o outro é 1 bilhão e 600. 1 bilhão e 600, né? Então a gente filtrando aqui em 1 bilhão e 300 já vai dar para aparecer só os 5 primeiros. É exatamente isso, apareceu os 5 primeiros. Então agora a gente já diminuiu para mais 5 fundos imobiliários.
Se você não fizer esses filtros que eu estou fazendo, que você pode estar se perguntando, será que esses são os melhores fundos? Se você não fizer esse filtro que eu estou fazendo, você vai ter uma lista enorme de fundos imobiliários e nunca vai sair do lugar. De nada adianta você saber que você tem que olhar dividend yield, que você tem que olhar vacância, não sei o que, e você não ter uma lista de fundos para você olhar. Quando eu falo uma lista, é 3, 5, 10 no máximo, não é 16, não é 30. Isso aí não faz nenhum sentido você ficar analisando indicador por indicador desse tanto de fundo. Então agora nós sobramos com 5 fundos imobiliários, já tem um ali que eu já sei que eu vou tirar de cara. Por quê? Porque o próximo ponto que eu analiso aqui é a liquidez média diária. Agora que a gente já filtrou, não vai ter nenhum com pouquíssima liquidez, mas existem alguns fundos que não possuem nenhuma negociação por dia. Isso quer dizer que se você tiver 2 cotas e você quiser vender ela no mesmo dia, você não consegue. Mas já é mais um filtro que você pode fazer. Então, no meu caso, eu já filtraria esse aqui de 4.000 negociações por dia, enquanto os outros possuem 3, 6 milhões de negociações por dia. Mas não é por conta disso que eu vou tirar ele, presta atenção aqui. O motivo que eu já tiraria ele de cara aqui é o fato dele ter esse Bzinho aqui na frente. Pode ver que ele é ANCR11B. Esse B significa que ele não é negociado na bolsa, ele é negociado em outro lugar e é muito mais centralizado. Tanto é que se você olhar aqui do lado direito, aqui, o número de cotistas, ele possui 55 cotistas. Isso é um fundo extremamente centralizado e muito difícil de você fazer vendas nele. E é por esse motivo que eu já tiraria ele de cara. Que apesar da liquidez média dele ser muito menor do que a dos outros, já é uma liquidez razoável, seria sim um possível filtro de se fazer, mas não é por isso que eu estou tirando ele, eu estou tirando por causa desse Bzinho. Então um bom jeito de eu filtrar ele aqui, ó, número de cotistas. A gente dá o primeiro piquezinho aqui, ele já vai para 2.000, tá vendo? Então a gente já pode buscar que ele já vai tirar o de 55 cotistas. E agora nós sobramos com 4 fundos imobiliários para escolher. Então presta atenção, a gente tinha 250 ou mais fundos imobiliários na bolsa. A gente filtrou por tipo e segmento, a gente chegou em 33. A gente filtrou mais uma vez por gestão, a gente chegou em 16. A gente filtrou por patrimônio, a gente chegou em 5. E agora nós estamos com 4 fundos imobiliários. Agora, para escolher entre esses 4 fundos imobiliários, a gente precisa fazer uma análise mais a fundo. A fundo imobiliário? Não, uma análise mais a fundo mesmo. Que é fazer a análise dos indicadores, como eu estava falando aqui. Agora sim você pode partir para analisar dividend yield, para analisar esse tipo de indicador. Eu decidi fazer esse vídeo porque normalmente os vídeos de fundos imobiliários são só sobre esses indicadores diretamente, então a gente sai dele completamente perdido. Então agora eu espero que você já saiba como filtrar os seus fundos. Seleciona um outro tipo de segmento aqui, não pega o shopping que eu acabei de falar não. Seleciona um outro tipo de segmento, entra no Status Invest, tenta fazer uma filtragem sua, algo mais particular seu, não precisa ser exatamente esses filtros que eu fiz também. Então esse vídeo é para servir de pontapé inicial das suas escolhas. Você ter 4 fundos apenas para escolher já é uma baita de uma filtragem. E agora depois dessa análise global vai ficar muito mais fácil de fazer uma análise de indicadores. Então se você tiver curtido esse vídeo, já senta o dedo no like aqui embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Se esse vídeo bater a meta de likes, eu vou trazer a segunda parte, que é justamente explicando como fazer essas análises desses indicadores. Vou te falar quais são os principais indicadores que você deve analisar e aí vai matar a sua análise de fundo imobiliário. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Tem 2 vídeos aparecendo para vocês aqui agora. Eu tenho certeza que pelo menos um deles vai te ajudar. Então já clica nele aí, vai lá assistir. Eu vou ficando por aqui, um abraço e falou!